Glória a Deus, olha aqui novamente a sua irmã em Cristo para fazer a leitura das cartas paulinas, ainda em 1 Coríntios, hoje capítulo 14. Você está aproveitando esses dias, esses momentos em que você tem um contato também com a palavra através de estar ouvindo na minha voz? Comenta aí abaixo do vídeo, diz que sim, diz que está gostando, o que o Senhor tem feito nesses dias na sua vida. Isso é importante para nós, tá bom? Saber também, mesmo que eu saiba que está assim, né, operando maravilhas na sua vida, nas nossas vidas. Mesmo assim, é bom saber, não é? Glória a Deus, testemunhe o que Cristo tem feito na sua vida. Não pare de falar das maravilhas desse Deus, tá bom? No finalzinho, depois que nós terminarmos a leitura, nós vamos estar orando por você. Dar testemunho do que Deus tem feito é muito importante. Glória a Deus. Vamos à leitura neste momento. 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Que estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o Amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória a Deus, a palavra de Deus. Nós sabemos que aqui é um contexto também histórico, porque você pode pensar, mas as mulheres hoje não pregam, não ministram a palavra. Glória a Deus por isso. Ali a cultura naquela época era assim, então era vergonhoso a mulher se levantar no santuário, no templo e falar alguma coisa, porque ali já existiam aquelas reuniões em que as mulheres, muitas vindas do mundo da prostituição, estavam ali, tagarelavam e falavam, se levantavam para estar dizendo uma palavra, para estar dizendo alguma coisa, e isso, na verdade, dentro do contexto judaico, era errado, mesmo sendo, falando para gentios. Então, na verdade, como ali a igreja de Corinto, ela estava composta daqueles novos convertidos que eram de origem judaica e também grega, O apóstolo Paulo, em Atos 18:4, nós vamos ver que ele está ali o tempo todo instando com gregos, com judeus, para verdadeiramente testemunhar, falar do amor de Deus. Então, como ali nos serviços religiosos, da época, no sentido daquelas mulheres pagãs da igreja de Corinto, aquelas sacerdotisas, falavam, interrogavam, faziam assim, da forma que elas queriam, por manifestações irreverentes dentro da liturgia, naqueles cultos. Então não convinha que isso acontecesse na igreja que estava ali se formando, que já estava até formada, no que Paulo estava ministrando. Então por isso ele usou dessa maneira de estar falando, não que seja errado em cada cultura, e glória a Deus por isso.
né, que a nossa cultura, nós não estamos vendo isso. Então, por isso que ficou registrada essa palavra. Na verdade, eram cerca de 1000 prostitutas culturais, né? Ali elas estavam atuando no templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Aí você pode entender que o apóstolo Paulo estava tirando a ideia, essa ideia daquelas mulheres ali que estavam se convertendo ao Evangelho. Então, por isso que Paulo, usando o contexto da época, vai dizer isso. Então, não é pecado hoje eu estar aqui ministrando a palavra. Não, glória a Deus pelas mulheres, né? Por isso que o Evangelho tem ido mais avante, tem ido mais adiante, porque existem homens e mulheres pregando, ministrando a santa palavra. Que Deus abençoe você. Obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Não esqueça de curtir, de compartilhar o nosso vídeo. Abençoe vidas. Vamos à oração? Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos essa vida, Pai. E peço, Senhor Deus, diante de ti, que o Senhor honre essas vidas que estão conosco diariamente no nosso canal, aprendendo um pouquinho mais a cada dia acerca da tua palavra, ouvindo atentamente o que o Senhor fala através das cartas paulinas, sendo abençoados e também essas vidas sendo abençoadas e também abençoando outras vidas. Muito obrigado, Deus, por este momento especial, e também eu peço, Deus, neste momento, que o Senhor entre com tua providência nessa situação que essa vida está passando, difícil, na dificuldade financeira, familiar, filhos nos vícios, o esposo que está abandonando lá, a esposa que já largou a família, que já abandonou os filhos, abandonou o marido. Entra, Deus, com tua providência, cura, Senhor, desse ente querido, dessa pessoa que está ouvindo esse momento, essa oração, para que haja cura, Senhor, que haja libertação dentro dessa casa, dentro dessa família, ainda hoje, Pai, não para amanhã, mas agora. Enquanto estou ouvindo a oração, eu estou orando com o meu coração diante de Ti, e o Senhor está ouvindo, o Senhor está entendendo na necessidade dessa vida, dessas vidas, e o Senhor já está, ó Pai, favorecendo, enviando anjos a favor dessas vidas. Situações estão sendo mudadas, porque o Senhor está fazendo isso, porque a fé no meu coração, a determinação e também do teu filho, da tua filha. Muito obrigado, Deus, porque a bênção do Senhor repousa sobre esses lares, e a glória do Senhor, a partir de agora, será vista de uma forma tremenda, com respostas dos céus sobre essas vidas que estão conosco aqui, recebendo também a nossa oração. Muito obrigado, Deus, porque nas nossas vidas existem oportunidades, e essa é mais uma das oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por eu poder ler a tua palavra, teu filho poder ouvir a tua palavra e também receber a nossa oração. Em nome de Jesus, eu peço perdão para os seus e os meus pecados e te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Eu abençoo você no nome do Pai. Eu abençoo você no nome do Filho. Eu abençoo você no nome do Espírito Santo.